Olá, que você esteja bem. Nesse vídeo eu vou reagir a um conteúdo produzido pelo Saulo Calderon. Deixa eu ver aqui direitinho qual que é o título Está acontecendo com todo mundo. Então eu vou reagir ao conteúdo produzido pelo Saulo Calderon e lembro a vocês que essas minhas reações são para a gente bater um papo sobre o assunto que está sendo proposto ali no vídeo que eu vou reagir, tá joia? Deixa eu mudar a tela aqui e iniciar o nosso vídeo. Existe uma coisa que é assim, em todos os pontos que você imaginar, existem criadores de ilusão, jogam coisas na mente por exemplo, zonas que vão, por exemplo, você é uma pessoa que gosta de dinheiro, eles vão criar uma zona financeira onde vão mostrar para você as facilidades. Pessoal, vão me dizendo aí se o áudio do Saulo tá bom, se tá baixo, se tá alto, tá já? Vão escrevendo aí se tá tudo bem com a transmissão, por favor. Ou as dificuldades que você vai enfrentar, então você entra naquilo e você não consegue mais sair. Qual é a intenção desses caras? Eles não querem me prender, eles querem que eu não consiga abrir a lucidez. Esta é a intenção. E eles pegam a gente por coisas provavelmente que estão pendentes desde vidas de outrora, velho. Onde nós devemos tomar muito cuidado com pontos de julgo e análise, o que está acontecendo com todas as pessoas em pontos diferentes. Mas acontece principalmente com aquelas pessoas que são atacadas diretamente quando elas estão fazendo alguma coisa com a intenção de parar, de frear, ou de não fazer o avanço acontecer tão forte, ou de não fazer com que você abra tanta lucidez, tenha mais experiências, ou que você desande em alguma coisa que você está montando ou está fazendo. Toda vez que você sai do corpo, zonas como essas são criadas, sejam elas sexuais, sejam elas zonas de ciúme, sejam elas zonas de raiva, como eu falei para você, zonas financeiras, zonas de problemas em cima daquilo que você está vivendo, onde você fica travado nessas zonas, nesses portais de ilusão que são plasmados por seres inteligentes. Aquele cara era um mago, uma coisa assim, extremamente inteligente, velho. E que ele não desistiu. Eu queria avisar para vocês que isso não é uma coisa que foi desistida. Isso é uma coisa que é um inferno que eu vou ter que trabalhar para sair desse processo magnético. Isso é desde criança, velho. Isso vem de... Pelo que eu entendo aqui, o Saulo ele tá falando de uma experiência dele com relação a algum tipo de assédio ou obsessão que ele está sofrendo dentro e fora do corpo, pelo que eu entendi aqui. Uma coisa interessante para a gente ponderar aqui, e aqui não é uma crítica ao Saulo, mas é um chamamento para que a gente pondere mesmo, tá? No meu canal aqui eu já tenho vários vídeos falando das estruturas do plano astral, de como ele é, e um pouquinho de como os espiritualistas, de maneira geral, têm essa ideia de que parece que o plano astral é uma coisa... como é que eu vou dizer? Eu vou tentar utilizar aqui uma analogia para tentar ligar com a forma como a maioria dos espiritualistas observam ou interagem com o plano astral. Tá? É a estrutura que eu vou contar e que está sendo utilizada, não que seja como eu vou contar. Quando a gente se remete aí à nossa Idade Média, a gente tem lá a figura dos feudos, né? E é dito que viajar entre os feudos era uma coisa extremamente perigosa, porque se você saísse de um feudo com a sua, sei lá, malinha, né? Com seu cavalo, né? Você poderia ser assaltado no meio do caminho, quem sabe até, muito provavelmente, assassinado, se você reagisse para defender suas pequenas posses ali. Tá? Então, se você fosse de alguma nobreza ali, né, você realmente poderia ser morto, ou poderia ser sequestrado, ou qualquer outra coisa muito mais séria poderia acontecer. O fato é que é dito, né, pelos historiadores, que a viagem entre esses feudos na Idade Média era uma coisa muito perigosa, tinha lá os mercenários, aí a gente vê as historinhas, né, que surgem, como por exemplo do Robin Hood, e por aí vai. Sem levar o pé da letra, mas de tanto escutar os relatos de espiritualistas falando sobre o plano astral, muitas vezes dá a impressão que é exatamente essa estrutura que esses espiritualistas, de maneira geral, experimentam quando estão fora do corpo, quando experimentam o tal plano astral.
sabe? Como lugares muito específicos e que entre um plano e outro, digamos assim, entre uma densidade e outra, a gente corre o risco de ser atacado ou de alguma forma sofrer algum mal, tá? Eu não estou dizendo que o assédio não existe, eu não estou dizendo que a gente não está suscetível a algum tipo de interação mais ruidosa no dito plano astral, mas o que eu estou querendo chamar a atenção como um questionamento aqui é para essa coisa, né? A gente, por exemplo, eu vejo em várias abordagens espiritualistas, coisas do tipo o Vale dos Suicidas, o Vale dos Esquecidos, os Vale do não sei o quê. Nada muito diferente daquilo que o Saulo colocou aqui, né? Como os lugares plasmados para aqueles que têm, sei lá, questões financeiras ou questões sexuais. Tudo bem? Com isso, eu não estou dizendo que não exista assédio em relação à sexualidade, que não exista atuações sobre essa questão, como ele colocou aqui, financeira. Isso pode ocorrer qualquer tipo de interação mais ruidosa no astral, da mesma maneira que ocorre aqui no plano físico. O meu ponto aqui é chamar atenção para essa estruturação da imagem, né? Um lugar que aparentemente é mais seguro, que é permeado ou circundado de lugares muito perigosos e que se a gente for transitar de um lugar para o outro, pode ser que a gente, né, se perca no meio do caminho ou sofra um ataque, tá? Então eu tenho observado ao longo desses anos essa estrutura de narrativa de como o plano astral funciona, não é muito diferente da narrativa de como os nossos historiadores dizem de como como era a nossa época é, da Idade Média aqui com os feudos e as relações que ocorriam entre eles, os perigos, aquela coisa sempre de ter uma questão de como eu vou colocar em palavras aqui, né? Parece que estava sempre alguém à espreita de trair alguém para conseguir mais poder, para, né, subjugar um feudo ou outro, a formação de alianças, né? Sabe? É uma narrativa espiritualista que é muito semelhante àquilo que a gente vê nos textos que falam da história na época da Idade Média com relação aos feudos e tal. Então, isso é só um dado curioso que eu estou trazendo aqui para que vocês ponderem. Não estou dizendo que de repente a gente ainda está na Idade Média, espiritualmente falando, não é nada disso. Eu estou dizendo só que é muito curioso essa narrativa dos espiritualistas atuais se assemelharem muito à forma como a gente, como humanidade, vivenciou aí o período da Idade Média, tá joia? Então, era só essa observação que eu queria fazer. Vamos escutar o Saulo. De outra vida. Tá? Todos nós evoluímos, é muito importante. Normalmente as pessoas aqui vêm aqui para mostrar o quanto evoluídas elas são, o quanto de luz eles são. Não, eu sento numa pirâmide, eu emito. Não, meu velho. Eu sou um ser infernal que encarnei com altas qualidades e defeitos claramente apresentados, desde que. Só que a gente costuma ter vergonha de falar daquelas coisas que nos pegam. As pessoas são hipócritas e mentirosas. No geral, elas não têm coragem. E é importante que a gente no geral, todos são assim, todo mundo. A gente vende mais a imagem. Então, a gente tem que todo mundo trabalhar. Eu estou falando a vocês os demônios que eu tenho que trabalhar em mim, os pontos que me tiram a lucidez, tá? Que fazem você perder. E outra coisa, eles não me pegam só, não. Eles pegam todos nós. Principalmente naqueles que acham que são salvos, ou que estão lá não sei o quê, que são luz, que não somos, não. Somos todos, eu, você, todas as pessoas, todos que aqui estão, seres que precisamos observar profundamente nossas sombras, nossos demônios, aquilo que estão a portas abertas para que travam em nosso progresso, a nossa evolução, nosso contato com os mentores, nosso contato com frequências mais altas, a nossa melhora magnética, a nossa ida para a subida de um degrauzinho. Então, dependente da linguagem do Saulo aqui, né, que está carregado daquilo que ele tem como paradigma sobre espiritualidade e tal, a mensagem
é muito positivo, é um chamamento para que a gente tenha lucidez, um chamamento para que a gente fique aqui com os nossos pés no chão, não se achando, né, o suprassumo porque estuda espiritualidade ou porque consegue reservar, sei lá, meia hora por dia para movimentar suas energias, né? Tem algumas pessoas que espiritualmente se acham em uma condição melhor simplesmente porque tem um pouco mais de conteúdo intelectual ou uma prática bioenergética diária ou qualquer outra coisa assim. E o que o Saulo está fazendo é um chamamento concreto e muito válido de que a gente tenha que, né, colocar um pouquinho o pé no freio e dizer calma, né, todo mundo está cheio de... Né, eu costumo dizer para os meus alunos, né, que todo mundo sabe onde o pé está sujo de lama, né, todo mundo sabe. A gente pode fingir para os outros, mas a gente não consegue fingir para nós mesmos. A gente pode enganar quem está fora, mas a nós mesmos, né, a gente pode criar até uma estruturação mental, psicológica de negação. Mas para criar essa negação, a gente tem que estar ciente do que está sendo negado, né? Então, ou seja, né, nós sabemos aonde o nosso pezinho está sujo de lama, né? Então, o que o Saulo está querendo trazer aqui, que eu acho muito válido, é isso. Vamos observar a nós mesmos, como eu gosto de falar para os meus alunos, sem essa tal hipocrisia e sem medo também, né? Observar onde o nosso pezinho está sujo de lama e bola para frente, trabalhar para resolver essas questões. Eu estou falando de uma grande subida. É a saída de um degrau. Esse é um degrau dentro da nossa evolução, uma coisa. E a passagem por isso não é tão séria. Pode ser, para mim é fácil nesse ponto, talvez, que eu estou falando. Mas você tem os seus demônios. E na hora que você tentar evoluir, que você vai tentar crescer, você vai perceber que eles vão aparecer para você. E você vai ter que encontrar força para passar por eles. Então você tem que solicitar o universo, tem que estar com vontade verdadeira de sair disso. E ali é o ataque, não é o ataque. Esse Saulo que você está vendo aqui agora, eu estou travado dentro de um corpo físico, onde todas as minhas intenções estão aqui focadas dentro de uma coisa que a gente chama consciente do corpo físico, que é muito limitado. Vamos lá, só para eu não me perder aqui, porque ele está falando muito rápido, engatando um monte de coisinha ali. Uma coisa que ele fala que é muito importante a gente ter clareza é que o que é para alguém visto como uma bobagem em termos de angústia, em termos de, sei lá, alguma dificuldade que nós possamos estar passando, para outra pessoa vai ser algo extremamente difícil. Então, assim, é um chamamento, de novo, muito lúcido do Saulo aqui, para que a gente tome consciência e não julgue. As dificuldades que uma pessoa está passando são pertinentes àquilo que ela consegue entender do processo dela. Então, obviamente, que se eu já tenho um pouco mais de entendimento num aspecto, eu posso olhar determinadas coisas com mais tranquilidade. Mas eu não sou sábio por completo. Então, em alguma outra coisa eu vou ter dificuldade. E aquilo que eu estava falando para o outro que era simples de resolver, de repente, o que me traz dificuldade, que me faz tropeçar, entre aspas, no meu caminho, para alguma outra pessoa pode ser também visto como uma bobagem. A pessoa pode olhar para mim e falar, nossa, como é que o Enki está perdido naquela circunstância ali? Será que ele ainda não sacou o quão tolo é aquilo que ele está patinando, né? Aquilo que ele está tropicando? Né? Então, é um chamamento muito válido para que a gente não julgue. Tá? Aquilo que alguém tem de dificuldade no seu caminho é pertinente àquela experiência daquela pessoa. Se eu consigo passar de boa por aquilo, legal, mas com certeza tem alguma coisinha que eu tenho muita dificuldade. E o chamamento do Saulo aqui é para que a gente se observe, né, como eu gosto de conversar aqui com vocês, né, porque a gente de alguma maneira cria a tal da autopercepção e consiga discernir de verdade o que de fato em nós somos nós, né, fruto da nossa experiência concreta, aquilo que traz a gente mais para uma experiência de centramento, e aquilo que não, aquilo que leva a gente para uma experiência mais de torpor, que leva a gente para um afastamento dessa experiência mais lúcida. E uma outra coisa que eu acho importante colocar aqui é que o Saulo fala, olha, você está com dificuldade, pede ajuda. Então, do jeito dele, na linguagem dele, né, ele falou essencialmente isso, está com dificuldade, pede ajuda. E isso é extremamente importante, principalmente se você tiver um bom grupo de amigos, não só fora do corpo, mas principalmente dentro do corpo, tá?
Então, se você tiver com alguma dificuldade para lidar com as suas questões, peça ajuda, né? Seja para os amigos convencionais que a gente faz aí, ou talvez, e por que não, para um profissional, tá? Não necessariamente para um caboclo ou para, né, um preto velho ou para um mestre de reiki. Faça essa sua jornada, essa busca espiritual. Mas se você está sentindo que não está dando conta, peça ajuda médica, psicológica, psiquiátrica, né? Não dê trela para o azar. Vamos colocar dessa forma. Quando ele pega o inconsciente do corpo astral, raríssimas criaturas conseguem não cair dentro de zonas que são portas abertas às seus demônios internos. Então, quando está falando de quem estuda psicanálise, psicologia, sabe do que eu estou falando. Do inferno interno que cada um de nós carrega. E eu estou falando que quando você consegue lutar e sair de dentro de um inferno desse, é incrível. E esse trabalho tem que ser feito aqui no corpo. Você precisa trabalhar isso aqui. Não pode permitir que fique em você, por exemplo, coisas que durem muito. Quando você tiver um defeito, você não pode deixar enraizar pensamento. Eu estou em monitoramento aqui. Eu estou constantemente em monitoramento. Monitoramento do que chega perto de mim, monitoramento dos pensamentos que vêm, colocar minha mente no lugar certo, não deixar enraizar plasmagens, ideias de pensamento. Os pensamentos têm que ser o mais sutil possível. Se você é um cara que a pessoa quer ciumenta, não deixe entrar. Se entrar, já era, velho. Aquilo, cada vez que entra, fica mais difícil, porque é o seguinte, uma ilusão, ela nunca pode ser saciada, porque ela não é real. Essa frase do Saulo é muito boa. Uma ilusão nunca pode ser saciada porque ela não é real. Isso aqui é importantíssimo da gente gravar, tá? Porque a estrutura, né, aquilo que a gente chama de ilusão, ela não tem uma estrutura, não tem substancialidade. E aí entra muito no campo do que eu já expliquei vocês em algumas outras lives, em alguns outros vídeos, sobre o conceito que os yogis dão do falso eu e do eu real. Então, esse falso eu, que é muito atrelado às sensações corpóreas, à identidade com a personalidade e mente, ele está sempre sendo, de uma certa maneira, pressionado pelas questões práticas do dia a dia, pelo viés mais emocional em si, tá? E fazendo com que a gente projete uma resposta muitas vezes não lúcida ou reativa a essas pressões emocionais, projetando uma certa realidade que não é factual, né? Que não é clara, não tem substancialidade. Né? Quando ele fala, por exemplo, do ciúmes, né? Um dos exemplos que eu gosto muito de dar para os meus alunos em alguns cursos é o seguinte, só para ilustrar esse poder do falso eu. Se você é uma pessoa que é ciumenta ou, de alguma forma, é insegura, tá? Você liga para o seu companheiro ou para sua companheira e o que de fato aconteceu foi, por exemplo, a pessoa não atendeu o telefone. Esse foi o evento concreto que você experimentou. O telefone não foi atendido. Mas, por conta dessas estruturações emocionais que levam a estruturações mentais, a gente vai ficar, né? A pessoa que está lá ciumenta vai ficar, ela deve estar com alguém, por que ela não me atendeu? Não tem motivo, porque essa hora a pessoa está assim, assim, assim. Geralmente, a pessoa ciumenta é extremamente controladora, então ela vai saber da rotina e, né? Mas o único evento concreto a pessoa não atendeu. Se é uma pessoa insegura, vai falar, tá vendo? Ela não tá mais me dando atenção, ela não gosta mais de mim, e blá, blá, blá. Ou seja, essa estruturação que os yogis chamam de falso eu, ela tem essa tendência a entrar em processos de abstração, de fantasias e de projeções de determinadas experiências que não têm lastro na realidade. Tá? Então, por mais que a gente faça um exercício de dizer, né, olha, não é nada disso, você está sendo ciumento, blá, 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 ou você está sendo muito insegura, blá, blá, blá. A ação dessas estruturas ilusórias, elas não se desfazem, elas vão estar sempre dando, digamos assim, golfadas, né, de caldos emocionais para reacender em nós essa sensação
do ciúmes, da insegurança ou de qualquer outro traço emocional que a gente possa estar ali vertendo, tá? Ou lutando para não verter. Então a gente só consegue de fato sair dessas estruturas com autopercepção, ou como o Saulo está frisando aqui, né, com maior lucidez. Tá joia? Ela vai para um campo do inconsciente. Então, como ela nunca sacia, ela é usada pelos espíritos para sugar e tirar você constantemente do caminho reto que leva você a uma questão de evolução. Nunca vai ser saciada. Você precisa fazer um trabalho extremamente bem feito, bem direcionado, com você, lúcido. Você tem que pensar o seguinte: veja o vídeo que eu fiz ontem. O assédio intermitente focado, ele acontece o dia inteiro, a cada hora. Eu sou assediado sexualmente, eu estou lhe falando isso, eu estou lhe sendo sincero. O que acontece é o seguinte: como você sai da frequência, eu estou muito mais leve, velho, muito. Aí com isso eu deixo a casa mais leve, deixo as energias mais leve, a assédio diminui em todos os aspectos, que eu, pelo menos essa porta eu estou fazendo um esforço e vou fechar. Vamos lá. Muito legal isso que o Saulo está compartilhando aqui, porque assim, eu conheço o trabalho do Saulo há décadas, tá? Quando o Saulo estava no início do grupo Viagem Astral, do Fórum GVA, eu frequentava o fórum, quase que eu me tornei ali meio que um moderador, mas eu não quis na época, né? Houve um movimento de alguns outros usuários para que eu assumisse uma determinada função, eu não quis, tá? Depois veio as listas lá do Yahoo, então assim, eu não conheço o Saulo pessoalmente, mas já encontrei com ele, obviamente, fora do corpo, já conheço o trabalho dele na internet há décadas. E uma das coisas que sempre me incomodou no trabalho do Saulo foi uma tendência muito forte de quase que dizer que ao sair do corpo a gente estava desculpe o termo, num puteiro, tá? Então sempre teve na fala do Saulo essa questão da sexualidade muito exacerbada. Então eu acho muito corajoso da parte dele ele vir e falar: olha, eu tenho problema com isso, estou tendo problema, eu tenho problema, estou buscando me resolver com relação a isso. Tá? Isso esse processo de autocrítica que a gente está vendo o Saulo fazer aqui é extremamente importante para a gente galgar um passo, né, um passo adiante na nossa jornada espiritual. Tá? Eu me solidarizo aí com o Saulo e me inspiro no que ele está fazendo aí, né? Não no que ele está falando, mas na atitude dele de fazer essa autocrítica. E eu acho que isso é extremamente importante. Vou fechar, vai dar trabalho, mas vou fechar. Mas eu preciso falar sobre isso, porque nem todas as pessoas têm acesso a essas informações, nem todas as pessoas percebem a seriedade disso, e às vezes demoram vidas para sair disso, para sair de um processo de trava. Desencarnam ou caem em zonas inferiores, porque na verdade a zona inferior não é um lugar para onde você vai, eu falo sempre isso, é um lugar onde você se mantém. Você vem se mantendo. Aí, será que eu vou para umbral? Meu pai, você não vai, não, você já está nele. É só dormir que você cai nele. Porque se tem uma porta gigantesca aberta e mais, você gosta dela. Quando eu falo gosta, é preciso fechar as portas. Ela está enorme dentro da gente, às vezes. É interessante pensar que a diferença de mim para ou de você, para um Jesus Cristo, ou um Francisco de Assis, ou um, sei lá, um Kut-Rumi, um cara desse, é somente como ele consegue processar e já processou os teus demônios e a gente não. Quando você aprende. Interessante isso, né? Porque é uma frase que eu usava muito com os meus alunos nos grupos de estudos presenciais, quando eu tinha a minha escola e tal. Era exatamente isso, né? A diferença que a gente tem entre Jesus, Buda e Krishna está na forma como esses caras lidaram com as suas encrencas. Eles se expuseram, eles colocaram a cara a tapa, eles fizeram por onde, né, superar as suas melecas. Muitas vezes eu e vocês, né, a gente não tem esse ímpeto. No último vídeo que saiu no canal, o corte que eu estava fazendo uma reação também a um vídeo do Laércio Fonseca sobre Kundalini, lá eu digo que existem, né, é dito que a Kundalini é como se fosse uma serpente enrolada em 3 voltas lá no chakra básico. Essas 3 voltas, simbolicamente, significam... deixa eu ver se eu me lembro os nomes em sânscrito aqui, porque eu sempre confundo. Gyanakriya, Ichakriya e Shaktikriya.
é mais ou menos assim, ó. Primeiro de tudo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa purificar a, a nossa vontade. Aí eu posso ter errado os termos em sânscrito aqui, porque tem tanto termo na minha cabeça, pessoal, que às vezes eu acabo confundindo. Então, existe o que a gente chama de Ityakriya, que é a purificação da vontade. Essa purificação da vontade, exatamente a gente construir esse ímpeto, essa sensação mais concreta de que algo me incomoda e eu preciso lidar com isso, eu preciso ou transcender, né, no sentido de superar aquilo que está me gerando incômodo, olhar para isso com honestidade, para que aí surja uma coisa que os yogis chamam de Ichha Shakti, ou força de vontade. Literalmente é isso, força de vontade. Depois a gente tem o princípio de construir comprometimento, né? A gente tem que se comprometer, porque se não tiver comprometimento as coisas não funcionam, tá? E aí vem também o Jnana Kriya, né? A purificação desse conhecimento. A gente tem que começar a colocar os conhecimentos que a gente tem em prova, para que a gente saia dessas questões, como o Saulo colocou, mais ilusórias, e comece a experimentar aquilo que tem mais concretude. Então essas três coisas, do ponto de vista lá dos antigos yogis, quando trabalhadas, e não é um trabalho que você vai fazer em uma semana, como o Saulo está colocando do jeitinho dele aqui, né? É um processo. Algumas pessoas realmente ficam vidas, tá? Mas é um processo que vai fazer com que a gente construa minimamente uma autopercepção mais estável, que é aquilo que eu costumo dizer para vocês nos vídeos, né? Olha, se eu tenho minimamente estabelecido um princípio de autopercepção, as pancadas da vida, elas vão continuar acontecendo, mas elas não vão ser tão preponderantes para me tirar do eixo, para me tirar do meu centro, tá? Então, de um outro jeitinho, é isso aqui que o Saulo tá compartilhando com a gente. Aprende o caminho de conhecer os seus lados, suas sombras e recontrolar ela, você se ilumina na mesma proporção, até claro que depende do caso, mas é exatamente isso. De qualquer do Gautama, o que é alcançar a iluminação? É reconhecer os pontos que nós temos, trabalhar sobre eles, fazer um avanço sobre o reconhecimento do que não é nosso, do que não é, do que a gente não quer mais. Então é importante que você defina isso em você. Inclusive tem 666 pessoas. O que você não quer para você e você solicite ao universo que lhe ajude. E você faça isso de forma lúcida e intensa. Falando, não quero mais isso para minha vida. Está se drogando? Pare, pai velho. Porque o mesmo tipo de processo está pegando você no astral, está lhe prendendo lá. É uma coisa de... Por isso que fala, umbral é isto. A pessoa já está nele. Então ela só faz chegar lá. Tá, isso aqui também é um ponto de vista que é uma característica da linguagem do Saulo, né? E eu não digo que ele está errado, tá? É o jeito dele transmitir a ideia, né? O que ele está querendo dizer é que, olha, se você aqui dentro do corpo já flerta com determinados tipos de padrões de pensamento, de padrões de sentimento, quando você sai do corpo, você não muda de pessoa, você não vira outra pessoa. As estruturas que constituem a sua personalidade, elas continuam fluindo. Então, você muito provavelmente vai flertar com essas coisas fora do corpo também, tá? A estrutura dessa dinâmica das relações fora do corpo, com os ditos mentores, amparadores, tal, não é uma estrutura de babá ou de discipulado, tá? Não é apesar de nós chamarmos mentores, não é uma coisa que a gente chamaria assim de uma relação de mentorado, tá? Não. Então, quando eu aqui dentro estou muito ligado a determinadas estruturas e expressões de sentimentos e pensamentos, quando eu saio do corpo físico, vou lá para o dito plano astral, as estruturações que norteiam ou que constituem a minha personalidade continuam ativas. Então, é isso que o Saulo está falando. Você não vai para um umbral quando você sai fora do corpo, né? Você já está nele, dentro do corpo, porque você está permeado de estruturações de pensamentos, de sentimentos, que te conectam com uma certa força a um viés de experimentação, a um viés de observação de realidade, tá? Então, quando ele fala ali que a gente gosta, né, num trecho anterior, é um pouco disso que eu entendi que ele está tentando trazer, né, que, ó, a gente
gosta porque a gente cultiva isso já dentro da vigília prática do dia a dia. Simples. Então, o chamamento dele, que eu digo assim, mais uma vez, que é muito válido, é porque a gente construa a lucidez. Eu não sei qual é a experiência que ele está passando, mas é evidente que essa experiência que o Saulo está passando, para ele está tendo um impacto muito forte e está sendo, obviamente, transformadora. Não sinto que ele está num discursinho para a internet, aqui nesse vídeo. Eu sinto que ele está sendo sincero e que, de verdade, ele está fazendo algo para mudar a relação dele com esses processos que ele está passando. Num trecho do vídeo, ele falou aí sobre a questão da sexualidade, do assédio sexual, espiritualmente falando, tá? Que ele recebe. Não sei, né? Porque isso é um corte, depois eu até procuro o vídeo completo, mas é fato que essa experiência está sendo forte o suficiente para trazer nele uma urgência de conclamar para que os outros, nós, né, passamos a ter um pouco mais de zelo pela construção de lucidez, como ele chama aqui, né? Vamos lá. Tá. Eu queria dizer para vocês a dificuldade que foi me desvincular daquele momento. A imagem que fica na minha mente o tempo inteiro foi a força que eu fiz. Eu vou te falar, é uma força subhumana de você não deixar aquelas mãos puxando você, aquele negócio puxando você e você sublimando. Tem várias coisas. Às vezes eu passo por processo, por exemplo, às vezes eu estou... Hoje aconteceu. Você vê umas pessoas fazendo uns comentários e tal, que você desenha todo o comentário na sua mente. Eu não vou responder, pau, não sei o que, você está tudo perfeito na resposta. Você começa a escrever, isso acontece com muitos de nós, de repente você fala, velho, não vale a pena eu gastar energia com isso, está tudo certo, eu sei o que da minha consciência, eu sei do que eu faço, está tudo bem, deixa para lá. Isso aqui uma outra coisa interessante, né? Como eu disse, eu não acompanhei o trabalho dele ao longo dessas décadas de uma maneira... não era um consumidor ávido do que o Saulo produzia, mas vez ou outra alguma pessoa trazia um conteúdo dele para eu tecer as minhas opiniões, digamos assim, né? E algumas vezes eu até tentava entrar em algum tipo de diálogo com ele, e ele tinha sempre assim essa postura de muito reativa, de já ir respondendo no sentido não de dialogar mesmo, mas de tentar valer o ponto dele. Ele era uma pessoa muito agressiva na forma como ele respondia. Tá? E é muito interessante que, pelo que ele está trazendo aqui, ele está conseguindo parar, observar e ver se vale a pena. Então, né, não sou melhor nem pior do que ele, né? Nós somos equivalentes espiritualmente falando, mas é muito interessante perceber essa mudança de postura, né, dentro daquilo que ele está trazendo aqui. É mais um ponto que mostra o quanto o exercício da autocrítica é importante para que a gente construa de uma maneira mais sólida, né, uma base para o nosso desenvolvimento espiritual, tá certo? Então, assim, independente da linguagem que ele está usando, das estruturas que eu observo que são paradigmas dele, não estou dizendo que são mentiras, mas é a forma como ele conseguiu se organizar para perceber a realidade. Eu faço isso, vocês fazem isso, é uma coisa natural, é normal que isso ocorra, tá? Então, dentro daquilo que ele tem de vocabulário, de história, enfim, ele vai construindo uma forma de decodificar as experiências que ele está tendo. Então a linguagem que ele está usando, ok, tá tudo certo, tá? Mas a essência é que ele está chamando a gente para um processo de construir mais lucidez. E o que fez ele entrar nesse processo é esse processo de autocrítica, pelo que eu estou sentindo aqui. Então, para finalizar essa minha interrupção, esse movimento que ele fez de parar, né, tá lá, entre aspas, com um textinho pronto para responder, falar, não, deixa isso para lá, é um pouco daquilo que eu compartilho com vocês aqui nas lives, quando eu digo, o incômodo, ele é natural. Eu, vocês, todos nós vamos ficar incomodados por alguma coisa. Conflitos vão emergir desses incômodos. Isso também é natural. Embate é uma
escolha. Alguns conflitos que emergem podem levar a gente a um processo de autocrítica, a um processo de questionamento, não um questionamento, digamos assim, curioso, mas a gente pode entrar no processo de tentar aprofundar, de tentar enxergar as coisas de uma outra maneira. E o outro caminho é de um embate, é de sair na porrada, é de ser reativo, tá? Então, eu gosto muito de dizer isso pro pessoal, né, que faz as mentorias comigo, faz algum curso. Conflito, incômodo e conflito são naturais. Embate é escolha. Em alguns momentos, o caminho do embate, ele pode ser mais produtivo do que o caminho daquele aprofundamento. Por quê? Em alguns momentos, a gente precisa enfrentar algumas situações de pronto. Não estou dizendo que a gente tem que sair na internet tretando com todo mundo, mas eu estou falando que algumas situações precisam ser resolvidas de uma forma em que a gente não pode deixar a bola quicando, tá? Aí é outra história, mas de maneira mais, entre aspas, normal no nosso dia a dia, a escolha pelo embate é a que menos faz a gente ter oportunidade de crescimento. Então, mais uma vez, em situações muito específicas, ir para o embate é a melhor escolha. Na maioria das vezes, dar esse passo atrás, olhar, tentar enxergar as coisas de uma outra maneira, fazer a nossa autocrítica, né? Repousar de uma maneira lúcida e verdadeira naquilo que a gente sente ser, né? Que a gente se entende, talvez seja a melhor solução. Não estou dizendo que é, mas talvez seja a melhor solução. Você abre mão, mas para você, até você conseguir abrir mão de não dar um berro e de não reclamar, você fez um esforço que só você sabe o tamanho dele. Você foi para o cantinho, precisou fazer um trabalho com você e saiu. Mas você vai perceber que é um grande avanço quando você faz isso, quando você não dá pérolas aos porcos, velho, como fala na Bíblia. Você não permite, tá? Então, eu estou dividindo isso com vocês, que é um de fato, mas isso que eu estou falando, não se assuste, está acontecendo com todas as pessoas. A única diferença é que eu vou lá no astral, lembro da desgrama, quando eu consigo lembrar desse negócio, né? E não é uma coisa que você fala, oh, meu Deus do céu, volto, consigo trazer informação mais ou menos, e tento de alguma forma resgatar, através talvez de não fazer outras pessoas caírem nas mesmas coisas, que tem um tipo de despertar sobre pontinhos que são interessantes. Faça análise sobre os seus pontos, tá? Foque nas mudanças, não deixe os pensamentos entrar, não permite os pensamentos entrarem na sua mente. Quando você tiver alguma coisa, é um trabalho de formiguinha, velho, é um dia de cada vez. Aliás, é mais do que isso, é uma hora de cada vez. Vamos lá, isso que ele falou do trabalho de formiguinha, não deixa o pensamento e tal. Isso aqui, pessoal, eu encontro, por exemplo, nos Yoga Sutras do Patanjali. O Patanjali, em um determinado momento, ele coloca o texto como se ele estivesse conversando com alguém, tá? Então ele fala assim, olha, é como se alguém tivesse perguntado, o que eu faço para acalmar minha mente? Daí o Patanjali responde, pensa no oposto. Então, de uma outra forma, é mais ou menos isso que o Saulo está falando, ó. Começou a pensar meleca, para não dizer outra coisa, né? Toma outro rumo, mas não é tomar um outro rumo só pensando em flores bonitinhas ou na imagem de Jesus, não. Tenta se ancorar em alguma experiência emocional concreta, ou, se for possível, de algum sentimento mais concreto, que seja diferente, né, o oposto daquilo que você está vendo que está querendo tomar morada nos seus pensamentos, nas suas emoções. Direciona o seu, entre aspas, o seu barquinho para um outro local. O Patanjali também diz aí, um pouco mais à frente no texto, o seguinte, de novo como se fosse uma conversa entre duas pessoas. O que eu posso fazer, né? É como se a pessoa tivesse perguntado de novo, o que eu posso fazer para me acalmar? Aí o Patanjali fala, ó, pensa no Om, porque o Om é a mesma coisa que Brahman. Só que ele não explica o que é o Om, não explica o que é Brahman, né? Aí é como se alguém tivesse perguntado ou respondido para o Patanjali. Ah, mas isso aí é muito difícil. Não consigo pensar no que não dá para colocar atributo. Aí o Patanjali coloca, ou então pensa, ou melhor, foca na sua respiração, porque a sua respiração, daí alguém pode falar, mas isso aí também é muito complicado, não consigo.
Aí o Patanjali coloca num outro, no sutra, logo o seguinte: ou então, observa as suas sensações corporais, que você vai acalmar a sua mente. É como se alguém dissesse: ah, mas, pô, como assim? Vou ficar sentindo o meu pé, depois eu vou ficar sentindo minhas canelas, depois eu vou ficar sentindo meus joelhos. Isso aí para mim não funciona. Aí o Patanjali termina num sutra dizendo: então, faça qualquer coisa, mas se acalme. E esse qualquer coisa é: você gosta de Chico Bento? Vai ler Chico Bento. Você gosta de escutar, sei lá, rock progressivo? Coloca um rock progressivo. Vai brincar com seus filhos, né? Faz alguma coisa, obviamente, que te tira do estado de torpor. Não é pra você ir fazer merda, né? Então, assim, a pergunta é: o que que eu faço para tirar minha mente do torpor? Quando o Patanjali responde, faça qualquer coisa, obviamente não é qualquer coisa que está ligada à sua mente cheia de torpor. Então, é você fazer alguma coisa que te tira daquele estado. Se é ver o céu estrelado, vai ver o céu estrelado. Se é nadar, vai assistir uma série, faça qualquer coisa, mas não dá brecha para aquele estado de ruído aumentar, tá? Então, trazendo Patanjali aqui para as falas do Saulo. Cada momento você tem que pensar como é que eu estou. Quando vai, principalmente quando dorme e acorda, que você perdeu a consciência do que estava acontecendo, o controle, você tem que fazer uma análise. Eu tenho grande chance, quando eu vou deitar, de acordar de mau humor. Eu faço um trabalho, um movimento, porque assim, sei que tem assédios que chegam do lado, e a tendência a gente, para o Brau, é muito maior do que para ir para a luz. Mas nós temos as duas coisas na gente. Nós somos seres de luz, que somos seres das sombras também. Todos nós. Então, a ideia daqui foi mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos. Foi como eu falei aqui, tem 20 minutos. Foi um mini tema único, mas eu acho de uma grande importância, que de alguma forma vai tocar algumas pessoas. Velho, se tiver que dar uma dica para você, vou falar com bastante sinceridade, sobre melhora disso, sai da pornografia. Desliga isso. Não deixa mais nenhuma imagem de nenhum aspecto voar sobre, nenhum tipo de nada voar sobre a sua mente. Corpo, de pênis, de nada, de mulher, tira tudo isso de você a ponto de você começar a desvincular. E quando você começar a não pensar mais. Isso num ponto. Aí de outros tantos, a mesma coisa. Se você tenta fazer um trabalho bem forte sobre você, sobre as influências do o que é negativo, o que entra na gente, não permita mais isso acontecer. Porque a forma como o umbral chega na gente, ele suga uma energia impressionante, nossa. Nós desviamos, já podíamos estar bem mais distantes, né? A luz sempre vai nos ajudar, os mentores, tal, de toda forma, mas isso aí é o despertar de cada um de nós, tá? Então é isso. Do... Peraí, vamos lá. Aí, voltei aqui. Deixa eu mudar a minha câmera aqui. Pronto. Para além das dificuldades técnicas de fazer a transição, vamos terminar esse vídeo do Saulo com o seguinte. Ele falou ali, ele estava falando da pornografia. Nesse aspecto, sem puritanismo, sem qualquer outra coisa mais catastrófica para falar a respeito, de verdade, a pornografia não é legal. Seja para o homem ou para a mulher. Porque, da mesma forma que a gente observa que o uso das redes sociais acaba gerando uma distorção de imagem muito forte nos seus usuários, a pornografia faz a mesma coisa. Distorce a percepção que a pessoa tem do próprio corpo, do corpo dos outros, a imagem que se cria sobre os limites dos corpos acaba sendo completamente deturpada. Então, para além desses aspectos energéticos e espirituais que podem ocorrer, podem, tá? Acho que o mais impactante do consumo de pornografia é uma deturpação na forma como a gente se relaciona com o nosso próprio corpo e com os outros corpos, tá? Então isso é mais temeroso do que ter, sei lá, obsessores tentando drenar a sua energia e blá blá blá, né? Porque gera em nós uma maneira de se relacionar com o outro que é degradante. Tá? Isso não tem a ver com assédio espiritual, tem a ver com a construção da nossa experiência, seja da personalidade, seja na nossa capacidade de ter empatia pelo outro.
A pornografia realmente não é algo para além dos moralismos. Não estou falando isso por questões moralistas, não, tá? Estou falando de questões práticas. A pornografia não é algo que faz bem a nós, seja homem ou mulher. Não faz bem, tudo bem? Assim, vai gerar um processo aí que não dá para eu explicar agora aqui. E não sei nem se eu quero explicar de verdade, sabe? Porque é degradante. Já tive alguns trabalhos energéticos dentro e fora do corpo com algumas pessoas que estavam nesse processo de uma dependência muito forte de pornografia e o processo é degradante, não vou nem falar consciencialmente, mas ele é degradante na forma como a pessoa começa a se enxergar e começa a enxergar os outros, tá? Eu não quero fazer pânico moral aqui não, só quero que vocês ponderem a respeito disso e se for o caso, fica longe mesmo, tá? Fica longe, não entra nessa não. Mas foi esse o vídeo do Saulo, né? Independente da linguagem que ele usa, independente dos paradigmas que ele carrega ali, como uma, sei lá, dependência muito grande. Não é dependência, né? Mas ele fala ali dos mentores ou dessa sensação de intervenção, tal, né? A minha pegada é diferente, a minha relação é diferente, não é melhor nem pior. Então, isso para mim ainda causa um certo estranhamento. Mas a gente tem que respeitar, é o jeitão dele, a forma como ele interage com as coisas. Não só ele, mas muita gente nesse mundão da espiritualidade. Então, eu queria agradecer a vocês que ficaram comigo até agora. Agradecer também ao Saulo pela coragem de se expor dessa maneira, assim, de dizer, né, sobre a sua experiência pessoal, né? Então, apesar de nem sempre eu concordar com o que ele fala sobre as questões oriundas da projeção astral ali, eu acho muito válido a coragem dele se expor e falar, olha, eu tô passando por um momento de autocrítica, tô me observando aqui e, como eu disse, essa experiência deve ter sido para ele muito forte, muito impactante e não deixa de ser uma inspiração o exercício dele de fazer autocrítica, né? Da gente, de repente, ter esse exercício de se olhar, observar o discurso, ver se o nosso discurso está adequado ou não, e não adequado às circunstâncias sociais, não é isso que eu quero dizer, mas adequado dentro daquilo que a gente de repente almeja. Porque às vezes, pessoal, tá? E pode acontecer comigo, já deve ter acontecido, ou pode estar acontecendo, eu não estou nem sacando, mas assim, às vezes a gente pode achar que está sendo íntegro, que a gente está sendo muito correto, e na verdade a gente está sendo babaca e não está percebendo, tá? Então, às vezes, algumas circunstâncias na nossa jornada, algumas pedrinhas no nosso caminho, alguns preguinhos que a gente pisa, podem fazer a gente sentir que tem alguma coisa estranha, né? E ter coragem de enfrentar essas percepções é legal a gente valorizar, né? Esse tipo de atitude. Porque muitas vezes, seja eu ou vocês, e muito provavelmente, talvez, até o próprio Saulo, já deve ter sentido esse cheirinho de algo estranho e se ignorou, se reforçou nas suas ressignificações, dizendo que não, eu não estava errado, não, veja bem, eu fiz isso por causa daquilo, quando na verdade a gente está fazendo merda mesmo. Tá? Então, é isso. Obrigado a vocês mais uma vez e a gente se vê.